Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Era para eu estar agora no YouTube, né? Mas deu um babado lá e eu não consegui realizar a live. Mas beleza, né? Que bom que a gente tem uma segunda opção. E assim que essa live terminar, eu irei postar lá, tá? Para quem não sabe, hoje é um dia de uma live que eu iria fazer lá sobre sonhos e sonhos. Mas infelizmente a tecnologia nem sempre é do jeito que a gente quer, né? O importante é a gente não deixar de fazer, tá? Então, sonhos e sonhos. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Oi, tia, boa noite. A proposta que a gente fica fazendo tá sem som? E agora, melhorou? Tá com som? Dê um okzinho aí se tiver com som. Melhorou? Então, a proposta é que as lives agora sejam realizadas lá no YouTube por causa da instabilidade do Insta, né? A gente já viu uns exemplos aí de umas contas que foram hackeadas, inclusive teve colega nosso de divulgação que perdeu todo o conteúdo que ele publicou, né? E gerou um pouco de instabilidade e um pouco de insegurança aqui no Insta. E aí eu tava programada para fazer essa live lá, ou lá no YouTube, porém não deu certo. Eu não sei o que foi. Preciso me tornar íntima da ferramenta, né? E pra gente não perder tempo e também não perder fluidos com estresse, eu resolvi vir logo pra cá e fazer essa live aqui com vocês, tá? Então, hoje o tema que eu vou tratar com vocês é sobre sono e sonhos. Esse tema tá na pergunta 400 a 412 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a vida espiritual e dentre eles a emancipação da alma. O que é a emancipação da alma? É quando a alma sai do corpo, quando nós saímos do corpo. Vamos dar nome aos bois, né? Nós somos espíritos, então não tem como a gente se referir a nós mesmos como o espírito, o meu espírito, a minha alma. Não, nós somos alma quando estamos encarnados e nós somos espíritos como nós estamos desencarnados. Então vamos nos referir à nossa natureza, ao que realmente somos, tá? Quando a gente fala corpo, quando a gente se refere ao espírito como não sendo nós, a gente está muito apegado à matéria ainda, né? Como se a gente fosse esse corpo material. E isso a gente não é. Então, para quem tem perguntas sobre sonhos e sonhos... Eita, coloquei sonhos e sonhos. Para quem tiver dúvidas sobre sono e sonhos, vão colocando aí na plaquinha da pergunta, tá? Tem uma parte aí de perguntas, que aí eu vou lendo os comentários de vocês e a gente vai discutindo para fazer um bate-papo bem legal aqui, tá bom? Beleza, vamos iniciar. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, sou paraibana, moro no Pará, numa cidade chamada Marabá, tá? E é isso, vamos começar, beleza? Sonos e sons. Ai, é lindo. Eu sempre gosto de tratar desse tema. Sabe por quê? Porque é um tema muito básico do espiritismo, assim, simples, mas que a gente não conhece. A gente não entende, né? A gente fica falando sobre perispírito, fica falando sobre fluido cósmico universal, sobre a criação da Terra, mas a gente não conhece nem a nós mesmos, né? Nem a nossa própria essência, que dirá a esse vínculo com o plano espiritual. E aí uma pergunta que eu quero deixar no ar, e vocês podem responder aí nos comentários. O que é que a gente faz quando a gente dorme? Vocês já se perguntaram isso? O que é que vocês fazem? O que é que a gente faz quando a gente dorme? E o que são os sonhos? O que é que vocês dizem? O que é que vocês fazem quando vocês dormem? Me digam. Vocês ficam dormindo? Vocês vão por aí, né? O que é que vocês fazem? Então vai ser isso que a gente vai discutir hoje nessa live. A gente tem que internalizar esse conceito que eu trouxe para vocês. Nós somos espíritos, tá? Isso aqui, ó, isso aqui vai envelhecer, né? Se Deus permitir que eu chegue na velhice, vai adoecer, né? Vai virar purpurina, o pó, o adubo de minhoca. Mas eu
espírito, sou imortal. Eu vou para uma dessa e Deus queira que seja uma dessa para melhor, né? Então, quando a gente está encarnado, ou seja, quando a gente está nesse corpo de carne, está no plano que a gente vive, a gente aspira, a gente deseja a libertação. Olha só, Allan Kardec, quando pergunta para o Livro dos Espíritos o que é mais fácil, se é nascer ou morrer, os Espíritos dizem é mais fácil morrer. Olha só, porque quando o espírito retorna à carne, é como se ele tivesse preso. Por quê? Porque quando a gente está na carne, a carne é densa, né? É primitiva ainda. Então a gente tolhe as nossas faculdades espirituais, a gente adoece, a gente passa fome, a gente passa frio, a gente passa por perrengue, né? Que só a matéria proporciona. Já quando a gente está lá no plano espiritual, a gente não sente fome, a gente não sente frio, a gente não sente a necessidade, não é isso que vai nos manter vivo. A gente sente a liberdade de ser um espírito livre, de soprar onde quer. Então, quando a gente está encarnado, a gente é que nem um passarinho numa gaiola que deseja voar. Só que a gente tem que esperar o momento certo para a gente ir, né? A gente não pode abreviar esse tempo. E quando a gente dorme, principalmente quando a gente dorme, o espírito ele não fica inativo. Ao contrário do que muitos pensam, quando a gente dorme, é o nosso corpo que dorme. Mas nossos espíritos não. Ou, nossos espíritos não. Eu, espírito, não. Eu posso dormir na matéria, mas eu posso desdobrar, como a gente chama, né? A gente pode ir ao espaço infinito, nas muitas moradas na casa do Pai e entrar em contato com os nossos entes que a gente ama, os nossos amigos espirituais que a gente sente muita saudade, ou a gente pode ir para aquelas zonas infelizes, dependendo da nossa sintonia, das nossas ações no dia a dia. Então, mesmo quando a gente dorme, a gente não dorme. A gente não entra na inanição. A gente ganha aí o mundo. O céu é o limite. E como é que a gente comprova, né? Olha a parte científica do espiritismo. Como é que a gente comprova por A mais B que existe o plano espiritual? Vocês já pararam para pensar? Que provas a gente tem da existência do plano espiritual? Da comunicação entre nós e os espíritos desencarnados? Através do sonho. Um dos exemplos da emancipação da alma, ou seja, quando eu saio do meu corpo, são justamente os sonhos. Bacana, né? Tá vendo como Deus é bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui antes da gente passar para a próxima temática. Ai. Meu pai tá aqui com a gente. Beijo, pai. A Nésia, sai para outro plano. A gente vai passear. Ou fica só no corpo. Momentos a mil. Muitas vezes nos desdobramos, vamos trabalhar em outros planos, ou de acordo com as nossas energias, poderemos ir para vários locais de acordo com as minhas energias. Isso aí! Muito bom! A gente vai chegar nesse ponto. Mas o que será que acontece, né, quando nós saímos do nosso corpo físico durante o sono? O que acontece com a gente quando a gente desdobra, como a nossa colega falou assim, desdobrar é sair, né? A gente sai desse corpo e entra em contato com o plano espiritual. Olha só que interessante. A gente lembra do passado, né? Tem aqueles flashbacks, tem aquelas memórias de um passado que a gente não viveu nesta vida. A gente pode prever o futuro através da premonição. As bruxinhas e bruxinhos que estão aí, que prevê acontecimentos que acontecem com o tempo, isso pode acontecer durante o sono. E a gente pode entrar em comunicação com outros espíritos da Terra, né? E de outros mundos. Então, quando a gente dorme, a gente pode bater lá na casa dos nossos pais, né, pai? E puxar o lençolzinho deles, né? Dar uma pegadinha nele. A pegadinha do malandro, que é fifufu.
Ou a gente pode entrar em contato com os nossos guias, nossos amigos espirituais, ou os nossos desafetos, né? Ou a gente pode entrar em contato com seres que habitam outros mundos além da Terra. E aí, na parte ufológica, que vai ter uma live sobre ufologia e espiritismo, que eu vou trazer a Tainá aqui novamente, ela vai falar pra gente como é que acontece esse contato com os seres de outras moradas. Porque a gente sabe que pluralidade das existências é um dos pilares do espiritismo, né? Então, todas as moradas são habitadas. Deus não cria nenhuma estrela só para ficar a nossa contemplação, né? Então, olha só, quando a gente dorme, o homem, nós, todos, sem exceção, a gente se encontra da forma como a gente vai estar ao desencarnar. Já pensaram nisso? Nosso corpo dorme, entra naquele sono profundo, nossos sinais vitais caem, né? Nossa pressão, frequência cardíaca, respiratória, atividade neurológica também cai, das sinapses. E a gente entra num estado parecido com a morte. E aí, Santo Agostinho diz que a gente morre e nasce todos os dias quando a gente coloca o travesseiro, a nossa cabeça no travesseiro, e a gente nem supõe. Já pensaram sobre isso? Tem muita gente que dorme e não retorna, né? Tem muita gente que dorme e fica por lá. Então, olha só. Isso deve nos ensinar que a gente não pode temer a morte. A gente não deve temer a morte, já que a gente morre e renasce todos os dias. Não há mistério. Tá vendo como é fácil dormir? A gente relaxa, bate o soninho, né? Vai lá pro plano espiritual, troca uma ideia com os nossos guias e volta. E se for de ficar, fica, nem volta. Mas olha só, será que esse desdobrar, será que essa saída do meu corpo, né, eu saio do meu corpo, é a mesma para todos? Será que acontece com todo mundo? Às vezes não. Tem gente que literalmente dorme, né? O corpo entra em repouso e o espírito também. Tem gente que o corpo vai dormir e esse espírito vai para o plano espiritual. Aí ele vai estudar, ele vai trabalhar, né? Como nossos colegas compartilharam aqui, vai trabalhar, vai estudar, né? Vai receber aquele puxão de orelha do guia espiritual, vai rever o plano reencarnatório, que vai, olha, o que isso aqui vai ficar dessa forma, as articulações no plano espiritual, ou vai arrastar umas correntes por aí, né? Vai perambular pela terra, vai para onde sua vibração bater. Vai para o umbral, né? Está ligado aos vícios, aos maus pensamentos. A gente vai falar sobre a questão de como é importante a gente se preparar para dormir, tá? A gente se prepara para tudo na vida, a gente não se prepara para morrer e muito menos para dormir, tá bom? Então, o desdobramento, ele não é o mesmo. Vai depender. Não tem como a gente ser assim, taxativo no espiritismo, é isso e pronto. Não tem como. Tudo depende de quem? De mim, da minha condição. É que nem a eficácia da prece. O que é que vai tornar a prece eficaz? Eu, minha sintonia, minha vontade, minha fé, tá bom? Então, basicamente é isso. Vocês podem mandar perguntinha aí, porque às vezes sobe muita coisa, tem o cardinho aqui das perguntas, tá bom? Bora lá. Olha o que esse espírito diz no Evangelho segundo o Espiritismo. O sonho é a porta que Deus lhe abriu para entrares em contato com seus amigos do céu. Olha que lindo, eu acho fantástica essa frase. Então, o sonho é uma porta que eu abro para entrar em contato com os meus amigos do céu
ou que estão à minha volta. E é por causa dos sonhos que os espíritos superiores vêm para até a Terra para nos ajudar, porque eles sabem que pelo menos em 4, 5 horas no mínimo por dia eu vou me encontrar com os meus amigos que ficaram lá no plano espiritual. Então tá beleza, né? Dá para desestressar, dá para sair um pouquinho dessa vibração. Olha só como Deus é misericordioso. Mas aí a gente entra numa questão muito importante, é assim. Se eu não lembrar do sonho, significa que eu não sonhei? Porque acontece da gente ter uma noite assim, que literalmente a gente dorme, né? E a gente acorda com aquela sensação que não sonhou com nada, né? Ficou dormindo literalmente no corpo. Às vezes a matéria, às vezes não, a matéria é tão pesada que a gente realmente não lembra, se sou eu não lembra, mas tem uma vaga intuição de que alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. E aí, quando passam os dias, a gente vai tendo acesso a isso, né? Vai acontecer na nossa vida. Às vezes é uma intuição, digamos assim, para a gente tomar uma decisão mais saudável para a gente. Aí a gente vê, a gente tá com a sensação que eu sonhei alguma coisa, mas eu não lembro. Aí quando chega aquela situação em que a gente tem que tomar uma decisão mais saudável, a gente vai tomar, né? Sabe? Então, isso não significa que você não sonhou, significa que você não lembra, né? Significa que a matéria é tão pesada, né, que você não conseguiu trazer essas impressões pro plano material, tá bom? Então, o que dizer das pessoas que têm pesadelos horríveis? A gente vai falar sobre isso, tá bom? A Kátia, eu nunca sonho, mas lembro de quando foi o último sonho, pois nunca lembro. Então, olha só, vamos lá. E há duas espécies de sonhos. E quando eu fiz essa enquete, eu coloquei lá, né, na história, se as pessoas sabiam diferenciar o sonho lúcido do sonho comum, tá? Se elas conseguiam diferenciar um sonho comum de um sonho de experiência espiritual. E a maioria das pessoas, eu fiquei até impressionada, né? Porque eu pensei que vocês soubessem, que essas pessoas soubessem, mais da metade disse que não sabia. Eu fiquei assim, nossa, mas isso tudo? E é bem simples. Pra vocês saberem, é bem simples. Tá na qualificação, tá? É bem simples. Eita, não tá fixado. Mistério, um momento de tensão para vocês, para eu fixar o tema do assunto da live. Pronto. Agora sim. É muito simples. Experiência espiritual, quando você vai por um mundo, entra em contato com o mundo espiritual, é como se você estivesse vivendo aquilo. Vocês estão me entendendo? É como se fosse algo do seu dia a dia. Você está consciente do que você está passando. Né? É um sonho claro. Não deixa dúvidas de nada. Sabe? Deixa. E eu vou contar três situações de uma experiência espiritual que eu passei de uns sonhos lúcidos. Primeiro, eu sonhei com o desencarne do meu avô, o pai de minha mãe. 5 anos dele desencarnar, eu sonhei que eu estava na casa dele, né, que eu vivia lá praticamente. E ele tinha mania de dizer que ia morrer, né? Vovô era um pouco hipocondríaco, vovô me perdoe, mas é verdade. Então, ele sempre dizia, ele não podia pegar uma gripe, né? Se ele tivesse sobrevivido e tivesse aqui no coronavírus, né? Enfim. E aí ele tava servindo um cafezinho, né? Tava tomando um cafezinho, eu lá brincando, aí disse, minha filha, eu vou morrer. Eu disse, vai não, vou morrer. Ele disse, não, o senhor sempre diz isso, vô. O senhor tá aí vivo? Eu vou morrer. E falou muito sério. Aí eu acordei, né, chorando. Acordei aos prantos. E fui na casa de minha avó contar o sonho. Ela disse, olha, não fala isso do teu avô, porque teu avô vai ficar impressionado. Eu disse, não, só precisava compartilhar. Depois de 3 a 4 anos, vovô desencarnou. Né? E esse foi o primeiro relato, né? Segundo relato foi que... Eita, e agora? Qual foi o segundo relato? Que foi bem... Ah, tá. Minha mudança pra cá. 2 anos antes de eu me mudar, eu sonhei que eu estava charlando numa praça, né? Então eu concluí que era uma colônia espiritual, né? Era uma morada espiritual, uma cidade espiritual, como vocês queiram denominar, isso é só questão de nomenclatura.
Eu tava conversando com uma mulher, né, uma senhora mais baixa que eu, e aí a gente conversando e meu marido chega correndo nessa praça, dizendo assim, Aninha, não era aquilo que a gente queria, porque a gente queria voltar para Paraíba, né, tá mais perto dos nossos pais. Mas a gente vai para bar. Aí eu acordei, né, vrá. Aí eu acordei, ele disse, ei, a gente vai mudar daqui. Aí ele, por quê? Aí eu contei o sonho pra ele e tal, não sei o quê. Depois de 2 anos, a gente tá aqui. Em Marabá, pra vocês verem, né? E eu acordei com a impressão desse sonho tão forte na minha mente que eu abri o Google, comecei a pesquisar cidades do Brasil que termina com bar. Quando eu parei em Marabá, eu digo, é essa aqui. É pra essa que a gente vai. Vocês estão me entendendo? É claro, não deixa dúvida do que aconteceu. É forte, sabe? É como se você estivesse vivendo aquilo de fato. A terceira experiência espiritual que eu vou relatar para vocês. Essa foi recente. Vai fazer 3 semanas que aconteceu. Eu sonhei que eu estava em um local, né, que não era aqui, e que eu subia num sonho, né? Ou num sonho não, que eu subia num túnelzinho assim, com escada, e me levava a uma área coberta e depois uns degraus assim. E a gente descia e tinha vários casais conversando e uma senhora falando alguma coisa que eu não entendia, né? Eu não estava prestando atenção no que ela estava falando, estava prestando atenção no que estava acontecendo ao meu redor, ao ambiente. E tudo era ao redor da cidade espiritual, era cheio de névoa, sabe? Você não conseguia ver o que tinha além da névoa. E aí ela estava conversando e meu marido, ele adora língua estrangeira. E ele disse assim, Aninha, presta atenção, ela tá falando tal língua. Quando eu olhava assim para ela realmente estava falando uma língua estrangeira, uma língua diferente. Só que quando eu comecei a prestar atenção, ela voltou a falar português. E usa, lá, vocês lembram de Jesus? Como Jesus se comunicava das pessoas, que iam gente de tudo que era lugar para escutar a mensagem do Cristo. E a gente para tudo que era lugar, diferentes línguas, e todo mundo entendia o que Jesus falava. Para vocês verem o tamanho do magnetismo que Jesus trazia. Beleza. Aí teve uma hora que eu levantei, né? Subi os degraus, fui para a área coberta, desci os outros degraus que tinha assim do lado. Olha como riqueza de detalhes e simplicidade. Eu desci os degraus, aí tinha tipo um mirantezinho assim, sabe? Aí eu fiquei olhando, querendo ver o que é que tinha além daquela névoa. E aí, quando eu vi lá embaixo, é como se a gente estivesse no topo de um morro, sabe? De uma colina. Aí lá embaixo tinha uma catarata imensa, enorme, que ela desaguava em um rio que você perdia de vista. Você não via o rio. Aí eu fiquei encantada com aquilo. Eu lembro que eu peguei o celular, né? A única coisa de misticismo que tem nesse sonho é o celular que eu levei, né? Então, olha o vício do celular. Eu pegava o celular, né? E para tirar uma foto. Aí veio uma moça do meu lado e disse, Ana, próxima vez que você vier, pede para eles te levarem para tomar banho naquela cachoeira, que eles levam. Você vai descer, vai ter um barquinho, eles vão te levar para tomar banho lá. Aí eu, tá. Eu disse, eita, o tempo. Olha só, eu tava preocupado com o tempo. A gente tem que voltar. A gente descia, né, pelo túnel novamente e eu acordei. Acordei, né, daquele jeito, né? Minha Nossa Senhora, o que foi que aconteceu? Onde é que eu tava? Aí veio aquela intuição dizendo, você estava na colônia das águas. Olha só que interessante, colônia das águas. Eu já tinha estudado sobre colônias espirituais e aqui, né, nessa região do norte, que pega do Amazonas até Pará, tem a colônia das águas. E eu até pedi para o meu marido desenhar, né, porque a gente é danado para esquecer as coisas que a gente tá sonhando, né, mas eu não esqueço. Então você veja sonhos que aconteceu há mais de 5 anos, 10 anos, porque já faz mais de 10 anos que o meu avô desencarnou, eu lembro com a riqueza de detalhes que é inquestionável que é uma experiência espiritual. Estão me entendendo? Então, experiência espiritual é riqueza de detalhes. Você não tem dúvidas de que realmente você está vivendo aquilo. Já sonhos comuns, esses sonhos que a gente tem, é tudo, não tem coerência, né? Não tem pé nem cabeça, é exagerado, tem extravagância, não tem sentido ou ligação, porque eu entrei no bueiro e saí numa casinha de coelho, eu queria saber o que é, não é nada.
Possivelmente é só um emaranhado de lembranças que você está trazendo. Ou quando a gente está muito preocupado com alguma coisa, a gente acaba externalizando isso, ou melhor, internalizando isso através dos nossos sonhos. Aí a gente pensa que alguma coisa vai acontecer, quando na verdade é só o nosso medo e é só a nossa preocupação que a gente está levando para a nossa cama, para ele estar junto com a gente. Então a gente precisa, né? Ter aquele crivozinho, sabe? Passar aquela peneirazinha pra gente saber o que é o que não é, tá bom? Então saiba, possivelmente vocês tiveram muitas experiências espirituais, com certeza terão essa noite, mas às vezes a gente não lembra, mas não significa que a gente não teve, tá bom? Pois é, a Ludmilla disse que meus sonhos demoram para acontecer. Eu acho que é uma preparação, né? É uma preparação. Porque, imagina, né? Meu avô desencarnou. Meu avô, pai não sabe, né? Eu sou louca por ele até hoje. Então eu teria que me preparar para aquele momento. E eu estava sendo avisada por ele. Segundo a mudança, em 2 anos, né, gente? A gente tem que se preparar psicologicamente. Então eu fui tipo assim, ei, te organiza aí. Que vocês vão mudar de vida. Então vamos lá. E qual é o significado atribuído aos sonhos? Será que a gente tem que estar buscando significado em todos os sonhos que a gente teve? Tem uns que a gente sabe que é um emaranhado de lembrança, como falei para vocês. Então, é aquela coisa, a gente não pode pensar que sonhar com determinada coisa vai acontecer aquela outra. Tá entendendo? Às vezes, a maioria dos nossos sonhos não tem relação com a nossa vida atual. Às vezes é uma preocupação que a gente está levando para a nossa cama e que a gente vai sonhar com alguma coisa relacionada com ela. Então, possivelmente não é nada relacionado à nossa vida atual ou que vai acontecer e que a gente não pode estar sendo refém de interpretar sonhos. A gente tem que tocar a nossa vida conforme o baile, prestando sempre atenção do que a gente está fazendo, o que a gente está se relacionando, até alertas aos sinais. Mas às vezes a gente também pode ter o pressentimento de um futuro e que às vezes não se realiza. Né? Por quê? Porque foi uma experiência que se realizou lá no plano espiritual e não aqui. Era para ter acontecido lá e aconteceu lá, mas não aqui. Estão me entendendo? E deixa eu ver aqui. E também tem isso, né? Às vezes a gente sonha com muito sonho repetitivo. Teve uma seguidora que falou isso, né? Lá na história, Ana, e quando o sonho se torna repetitivo? Aí quando o sonho se torna repetitivo é sinal que a gente tem que prestar atenção. Porque os guias, quando a gente leu sobre a influência dos espíritos na nossa vida, a gente viu que os espíritos eles usam de todas as formas para nos advertir de algo. Às vezes é um parente, às vezes é um amigo, às vezes é nada. Quando a gente não escuta a nossa intuição, eles vão buscar outros meios. E pode acontecer através dos sonhos. Então ela disse assim: vamos andar. Teve uma colega minha que ela passou por uma dificuldade no casamento dela muito grande. Então ela estava sonhando com um mar revolto. Né? Mar revolto é aquele mar violento. E ela estava sonhando com frequência. Ela disse: eu devo procurar interpretação. Eu disse: veja, de repente é a forma como os espíritos têm de lhe dizer que tem algo que não está bem. E ela foi ver que era, tipo assim, que era algo ruim em relacionamentos. E depois de alguns dias ela passou por uma dificuldade muito tensa, né, no meio social dela e que realmente veio para afirmar aquilo que ela estava sonhando, né? Então é aquela coisa, tá se repetindo, busca ver o que é, né? Mas não fica perdendo tempo, não deixa de tocar a tua vida por ficar refém a isso, tá bom? Outra coisa importante para conversar com vocês, que eu acho que vocês já passaram por isso em algum momento da vida de vocês. Será que é necessário... só para a gente encerrar essa questão do sonho lúcido, um parênteses que falou aqui sobre se eu sou vidente, isso, aquilo outro. Gente, espiritismo não lida com misticismo, tá bom? Então não existe essa coisa, porque é mistério, é mágico, é fantástico. O espiritismo ele trabalha com a razão e com os fatos e com a ciência, tá?
O que seria ver o que as pessoas geralmente não veem? Por exemplo, tem gente que não está dormindo, mas consegue ver, né? Tipo assim, sonhar acordado, para se falar. Allan Kardec, os espíritos chamam isso de dupla vista. A dupla vista é a vista nossa, do espírito. É a nossa visão natural, não é essa visão dos olhos carnais. É a nossa visão espiritual. Então, quem tem dupla vista consegue ver acordado, né, a presença dos espíritos, né, consegue ver o mundo, interagir com o mundo espiritual de forma mais ostensiva. E também e também durante o sono também é considerado uma dupla vista, tá bom? Vamos continuar. Já, vocês estão falando do sonho de vocês que vocês estão tendo com seus parentes queridos, a gente vai falar sobre isso já, tá bom? Tá. Vamos continuar. E será que é necessário o nosso corpo dormir para a gente vazar daqui? Né? Será? Ah, não. O corpo tem que dormir, entrar em sono profundo, e aí, ó, vamos pro rolê, né? Não. O corpo só precisa repousar, estar naquele estado, sabe, de relaxamento. Quem aqui que já estava pegando no sono e começou a ouvir vozes? Né? Teve um dia que eu estava cochilando, inclusive eu morava ainda lá na casa de pai, estava lendo um livro, né? Eu peguei no sono e começou a gritar no meu ouvido. Ana! Aí eu, opa, foi, tá aqui, né? A gente escuta vozes, a gente vê figuras, né? A gente vê formas de rosto, muitas das vezes desconhecida, pessoa que a gente nunca viu na nossa vida. Como se fosse um eco, sabe? Vozes como se fosse um eco. A gente tem... e às vezes a gente tem ideias boas, né? Durante esse período de relaxamento, e que a gente acorda e já não lembra. Puxa, olha, eu tava pensando sobre aquilo e acordei e esqueci. Então, não é necessário que a gente durma de fato para a gente começar a emancipar a alma, a ter contato com o plano espiritual. Quando a gente relaxa, entra naquele processo de relaxamento que procede o sono profundo, a nossa ligação com o corpo material começa a relaxar. E a gente começa a sentir essa sensação de espírito livre e começa a ter os contatos com o plano espiritual. Dizem que inspiração e intuição é assim, né? É que nem livro emprestado. Se você não anota, já era. Por isso que quando eu tive o sonho com a colônia, né, com a cidade espiritual, acordei, já passei por papel e assim, mesmo sabendo que eu não iria esquecer. Porque sonho lúcido a gente não esquece, né? Pode passar anos, você lembra como hoje. E aí, a perguntinha de ouro aí, teve o generoso disse, Ana, meu filho desencarnou há 2 anos e meio. Das vezes que sonho com ele me dando abraço, sinto o cheiro dele, o abraço quente, é muito real. Deixa eu ver aqui. Ano passado, Ano passado, sonhei por 3 vezes o meu filho morrendo afogado. Lembro perfeitamente todos os detalhes. O estranho é que 3 vezes ele morre afogado. Que Deus realmente me prepare. Pode ser um medo que você tem, um trauma que você passou, não necessariamente nessa vida, né? Mas também em vidas passadas, que está repercutindo através dos seus sonhos. Então, ore a Deus, seja vigilante com seu filho, mas que isso não crie um tipo de neuro ou um tipo de paranoia, tá bom? Vamos lá, vamos continuar agora. E quando acontece... isso eu vejo. Formas, rosto, quando estou sozinha, sinto a presença de pessoas próximas a mim. A gente vai falar sobre isso. Mas eu acho... Deixa eu ver aqui, tá. A Valdelice falou assim: ouvi dizer que pessoas que acordam cansadas porque trabalham. Então, eu já sonhei trabalhando algumas vezes, né? E eu acordei bem, não acordei cansado. Allan Kardec pergunta isso no livro dos Espíritos. Os Espíritos dizem assim: o corpo físico ele vai acordar cansado se o espírito teve uma atividade muito ostensiva no plano espiritual, porque eles comparam o balão amarrado em um poste. O balão é o espírito, né, voando livre por aí. O cordão que liga ao poste seria o fio de prata, como chamam, né, o cordão fluídico, o que conecta, né, com o corpo físico, que a gente estuda isso quando vai estudar sobre
ao retorno do espírito na vida corpórea. E o poste é onde é o nosso corpo físico. Então, se o balão tá louco lá, né, pirado no tetel, o poste também vai balançar. Então, se o espírito está numa atividade que requer muito dele, gasto energético, e não necessariamente o trabalho no plano espiritual, mas até as nossas andanças em zonas não muito legais também, né? Contato com espíritos não muito legais também, isso vai repercutir de alguma forma no nosso corpo físico. Lembrem, tudo que a gente emana no corpo físico é o espírito que passa para ele, tá? Tá bom? Vamos lá. Perguntinha de 1 milhão de bônus horas. É possível acontecer visita entre pessoas vivas durante o sono? É possível que a gente veja pessoas encarnadas? Eu já falei. Mas é possível que a gente veja as pessoas encarnadas? Claro, né? Claro que é. A gente já falei isso para vocês. Esse intercâmbio que acontece entre os dois mundos, né? Não é preciso eu estar dormindo para eu sentir uma influência espiritual, eu sentir um cheiro que lembra o perfume da minha avó, ou um cheiro de rosas, né, que lembra o quintal onde ela morava, ou até mesmo um pensamento rápido que faz lembrar dele, eu choro de saudade. Os espíritos dizem, com frequência é a aproximação espiritual, tá? E aí, quando a gente dorme, é que fica bom, né? Porque a gente vai estar desdobrado, a gente vai poder estar mano a mano, né? De igual para igual. E aí eu tenho um relato para contar para vocês, Generoso falou dele, eu vou falar o meu agora, viu, Generoso? Presta atenção. Minha avó desencarnou há uns 3 anos atrás, a mãe de manhã. E assim, né? Love forever. Meus avós, Deus que me livre. Diz que vó é santa, né? E aí eu não pude me despedir dela, né? Eu morava em Macapá ainda, o voo, quando eu fosse chegar, ia estar, né? Ela já teria sido enterrada e tal. E passaram-se um ano e eu disse assim, eu tô com tanta saudade, eu fiz nas minhas preces, né? Eu disse assim, olha, eu tô com tanta saudade, eu queria sonhar com ela, né? Eu queria vê-la, eu gostaria de abraçá-la. E aí passaram-se 2 noites e eu sonhei que eu estava, né, descendo em uma rua, que era a rua da minha infância, né? Eu não sabia onde é que eu estava, né? Eu fui recobrando a memória devagarzinho. E aí eu dei de frente com a casa dela, onde ela morava. E a casa de vó tinha 2 entradas, né? Tinha a entrada da frente e tinha a entrada lateral. A da frente, mãe zoou uma vez comigo, dizendo assim, olha, essa entrada da frente, a tua avó só abre quando é ocasiões especiais, quando são visitas especiais. E justamente era esse dia que esse portão estava aberto. E veio um cheiro de café, eu adorava engordar os netos, né? Vinha aquele cheiro de café gostoso, de fim de tarde, quando a gente se juntava para tomar, né? E aí eu fui até lá e eu notei ela muito jovem, bonita, feliz, saudável. E a gente se abraçou e eu entrei. Pronto, acordei. Então é comum que a gente encontre com os nossos parentes queridos, é uma forma da gente amenizar a saudade. Lembra que eu disse que os sonhos é aquela porta que Deus dá para a gente entrar em conexão com os nossos amigos do céu? Pois é uma forma da gente lidar com a saudade também. E também, né, é comum a gente sonhar. Se você, por exemplo, se você tem um parente que você diz, eu não sonho com muita frequência, que ele está sofrendo, ore por ele. Ninguém vira santo quando desencarna, tá? Ninguém vira santo. A gente tem um período de perturbação, um período em que a gente vai se acostumando com o plano espiritual. E é muito natural nessa pandemia que esteja pior, né? Porque muitas pessoas estão desencarnando há muito tempo. Então, ore para o seu parente querido. Não recuse a prece por dizer assim, mas Deus está cuidando dele. Mas cuide você também dele, né? Cuide dele, ore por ele, deseje o bem dele, porque eu lembro de uma vez que eu saí com esse meu avô, né? E estavam se passando os anos, eu sempre sonhava com ele doente, né? Numa cama de hospital. E eu me lembro que eu estava conversando com o enfermeiro lá, eu disse, mas como é que pode? Tantos anos e vovô assim. Aí o enfermeiro botou a mão no meu ombro e disse, Ana, como se fosse assim, vou repetir porque tu já sabe, mas eu vou repetir mesmo assim. Aí eu dizia assim, Ana, o tempo daqui não é o mesmo daí.
Você diz assim, tenha paciência, criatura, que ele está no tempo dele, né? Então, que a gente ore por nossos parentes queridos, por aqueles que já foram, tá bom? E aí vocês, cada um aí com suas experiências legais, né? De vida que vocês já passaram. Tá vendo como é comum? Ai, que não é só espírita que passa por isso e que não é nada de sobrenatural, nada de anormal. Graças a Deus, é muito normal, né? E quando você sonha com alguém encarnado, a mesma teoria. Você desdobrou, aquela pessoa desdobrou, bora sentar que lá vem a história, vamos conversar, tá? Mesma teoria com os desencarnados. Você não desdobra, ele também pode desdobrar. E vocês podem se encontrar. E às vezes lá no plano espiritual, né, assim, desdobrado, a gente tem mais condições de conversar sobre determinadas coisas, sabe? Que a gente não tem condições de conversar quando a gente tá acordado aqui desse lado, tá bom? Então, olha só, para encerrar nossa conversa de hoje, eu trouxe uma receita. Será que existe receita? Eu trouxe uma receita para uma boa noite de sono. Tenho várias plataformas aí para vocês meditarem, que é fantástico, que realmente prepara a gente para dormir, tá bom? A receita para uma boa noite de sono está no Evangelho segundo o Espiritismo, e quem falou foi o Espírito Santo Agostinho, o santo, né, esse espírito superior. Ele fala assim, eu vou ler esse trechinho. Fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Ao fim de cada jornada, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Então, olha só que interessante. Santo Agostinho, antes de dormir, ele interrogava a própria consciência. Ele passava, né, uma revista, passava uma média, uma revisão do que ele fizera, se ele deixou a desejar alguma coisa, se ele fez algo, magoou, machucou alguém. Ele sugere que a gente faça isso. Aí continuando. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que, cada noite, lembrasse todas as ações das jornadas e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para eu esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede, Deus o assistiria. Então, se a gente, a cada noite, fizesse essa reflexão, né, se questionasse como um juiz, um alto juiz, né, vou me julgar. E se a gente pedisse a Deus, ou seja, a gente orasse a Deus, pedindo orientação, pedindo assistência ao nosso guia espiritual para nos esclarecer, a gente estaria fazendo um bem incrível a nós. A gente estaria se preparando para uma boa noite de sono e um possível desdobramento maravilhoso. As respostas serão um repouso para a vossa consciência, uma indicação de um mal que é preciso curar. Então, se a gente pede e pedir a evocação, a assistência dos bons espíritos, a gente terá. E nessa assistência, ou a gente vai ter respostas para aquelas angústias da alma, ou a gente vai ter uma indicação deles, né? Ter um puxãozinho do orelha dizendo, olha, você tem que melhorar isso aí, do jeito que tá, não dá. Tá? Então, gente, era esse tema que eu queria trazer para vocês essa noite, né? Queria muito que tivesse acontecido lá no YouTube, mas vai acontecer, tá? Esse vídeo vai para lá. Um convite que eu quero para fazer para vocês e vai rolar lá, tá bom? Já quero deixar adiantado. A gente tem a nossa live no sábado do Estudo Livre dos Espíritos, a gente vai iniciar a Lei do Trabalho. Segunda-feira é o dia da nossa live compartilhada. Oi, David, beijo, primo, saudade. Segunda-feira a gente vai ter um tema muito bom na live compartilhada daqui.
Vai ser com a Sabrina, que é uma das jovens que está aqui no Cantinho Espírita. E o tema eu já vou adiantar para vocês já irem se preparando para assistir essa live, é sexo, profano ou divino? Cara, a estrutura da live tá muito boa, tá? Então, gente, eu desejo uma ótima noite de sono para vocês. Se preparem para dormir, vão meditar, vão fazer uma prece, vão revisar o que é que vocês fizeram no dia a dia, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se vê por aí. Tchau!